Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você está assistindo, mas oi! Estamos começando mais um podcast, Permita-se Cast, né? Isso não, Márcio Gonçalves? Isso mesmo, Sheila. Hoje a gente tem um convidado aqui especial, não é, Marcinho? Sim, doutor Alexandre Piovesan, em particular meu amigo também, né? Uma honra poder estar nesse momento aqui. Contar um pouco da sua história pra gente, né? Que tem muita coisa para contar. Tem, não tem? Sim, tem. Eu acredito coisa que... boa para passar. Eu falo assim, o bom de você aprender na vida, não adianta você aprender as coisas e não compartilhar, né? Isso. O fato de você estar compartilhando as experiências que você já viveu vai motivar outras pessoas. Com certeza. Pessoas que estavam, às vezes, desacreditadas de si mesmo, né? Vai ver que tem potencial, né? Verdade. Isso é bom. E o Alexandre, ele tem muito, mas muito mesmo para passar para a gente aí e para quem está nos ouvindo aí. Vamos lá, seguinte, Alexandre Piovesan é esposo, pai, filho, amigo, professor e juiz de trabalho. 4º lugar na magistratura aos 24 anos. Sensacional. E mais de 100 juízes aprovados que ele vai contar melhor para nós. Seja muito bem-vindo, Alexandre Piovesan. Valeu, Sheila. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcinho, pelas palavras. Eu vou acreditar isso à nossa amizade, viu? Né? Quem tá ouvindo aí, não acredite tanto nas palavras do Marcinho, não. E eu fico muito honrado, muito lisonjeado com esse convite, com a oportunidade de, quem sabe, compartilhar aqui um pouco da minha história, que talvez vai encorajar algumas pessoas que, como eu, lá atrás, talvez tenham se sentido ou se sintam improváveis. Com certeza, com certeza. A gente gosta dessa palavra, né, Marcinho? Lembra que nós conversamos? Os improváveis? Os improváveis. Lembra disso? Aí, ó, um improvável, mais um. Mais um improvável. Pro clube. Show. Vamos lá, Alexandre, conta pra gente um pouco quem é o Alexandre Piovesan. Quem for nas redes sociais, que vai estar lá, se você procurar aqui, vai ter o Instagram dele, vai ter a rede social dele. Mas Alexandre Piovesan tem o doutor, tem o professor, mas eu quero saber agora, nesse momento, quem é o Alexandre? Vamos lá. Vou voltar até no que eu acabei de falar, Sheila. Okay. O Alexandre é o improvável por quê? Você lê o meu destino aqui. Você leu que eu sou juiz, que eu tenho curso preparatório, enfim, meu destino profissional. Mas você não leu minha origem. Isso. Então, Alexandre é o improvável por quê? De onde eu saí, seria muito improvável que eu chegasse até aqui hoje. Então, é um improvável que viveu e vive a graça de Deus. Eu costumo dizer isso. Eu vivi experiências fantásticas na minha vida, experiências, sobretudo, de mobilidade social, de sair de um estágio, né, socialmente vulnerável, socialmente inferior, para um estágio socialmente inferior, porque Deus me capacitou. Eu costumo dizer que Deus, ele não capacita, ou ele não escolhe, perdão, os capacitados. Ele capacita quem ele escolhe, ele capacita os escolhidos. Exato. Então eu fui um improvável, sou ainda, que fui capacitado e que vivo a graça de Deus hoje. Simplesmente isso. Amém, amém. E que graça, né? Alexandre, assim, eu tenho muito orgulho. Eu sou muito privilegiado, viu, Sheila? Pode até parecer um pouco de egoísmo da minha parte, mas eu acho que Deus gosta muito de mim. Amém. Porque eu tenho só pessoas assim... Eu falo, se eu tivesse a oportunidade de escolher a dedos, né? Mas eu nem precisei fazer isso. Deus foi colocando uma por uma dentro do meu espaço ali. E hoje eu falo, eu tenho um espaço privilegiado, que só tem pessoas do bem, pessoas de Deus mesmo, né? Que está ali comigo. E eu tenho a honra de ter o Alexandre, ter você e muitos outros, todos os meus alunos, né? Para você entender um pouquinho que estiver ouvindo, para você que estiver assistindo, tem um episódio aí que você pode procurar aqui, que você vai conhecer um pouco a história desse cara aqui, viu? Que é Márcio Gonçalves. Mas então, o improvável. Alexandre Piovesan. De onde veio essa motivação sua? Porque você está contando para nós que foi o improvável. E de onde vem essa motivação para chegar no destino que você traçou? Olha só, Sheila, tem uma palavra que eu sigo muito até hoje da Bíblia, que está lá em Efésios 3:20, que Deus fala o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos com a glória do seu poder que age em nós. Então, de onde veio a minha motivação? Eu só posso acreditar isso a Deus, porque, veja só, eu nasci em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, tinha 10 mil habitantes, minha mãe era manicure, trabalhava em escola de educação infantil, escola municipal, então... Durante o dia de manhã ela trabalhava na escola, final de semana ela era manicure e à tarde ela fazia doce para vender à noite na faculdade. E meu pai tinha uma oficina eletrônica pequena.
Então eu fui uma criança que cresceu, por exemplo, sem mesada, que hoje é uma coisa muito natural. Eu tive que trabalhar desde cedo. Com 10 anos, eu estava trabalhando em um clube da minha cidade, que até meu tio era presidente do clube, onde ele chegou e falou o seguinte, ó, a gente precisa de alguém para vender cerveja, refrigerante, suco, água no final de semana que tem jogo de futebol. A gente paga 5% do valor da venda. Você conhece alguém que quer? Eu falei, conheço. Ele falou, quem? Eu falei, eu, claro. Né? Aprendi a fazer conta de porcentagem ali. Entendi o que era 5% ali. Quantos anos de idade? 10 anos. Era 10 anos. Cara. E aí eu fui. Falei assim, vou encarar isso aí e vou trabalhar lá. E eu fui fazer esse trabalho com meu tio. Fiquei um tempo fazendo esse trabalho. Até que, em busca pela sobrevivência, meus pais migraram em 2000 do Rio Grande do Sul para o Tocantins. E eu, então, havia estudado até então em escola pública. Cheguei no Tocantins, a minha mãe encontrou um emprego numa faculdade, na UBRA. Emprego de secretária. Trabalhava lá como secretária. E a vantagem desse emprego? Eu teria bolsa em uma escola particular. Fui estudar em colégio particular. Que maravilha. Não, uma benção. Fui estudar em colégio particular. Problema. Onde que tinha sido formada a minha base? Escola pública. Então, quando eu entrei nessa escola particular, eu entrei com uma fama. Burro da sala. Oh, meu Deus. Eu era o burro da sala. Então, veja só. Burro da sala, eu tinha problema de obesidade na época, eu tinha 10 anos, pesava quase 100 quilos, né? Então, eu vivi essas experiências negativas. E eu tive, Sheila, um primeiro momento, um ponto de inflexão na minha vida, que foi quando eu decidi emagrecer. Então, talvez a minha motivação Deus tenha colocado, plantado uma semente ali naquele momento. Eu tinha 12 anos, com aquela fama de gordo no colégio, né? Imagina, pesando quase 100 quilos, 1,69 m, eu tinha na época, eu nunca me esqueço, porque a nutricionista anotava na caderneta, né? Tamanho e peso. Né? E eu não era, na verdade, gordo, eu era baixo pro meu peso. Se eu tivesse 2,10 m, eu ia ser magro, por exemplo. Né? Simples assim. Eu não era gordo, né? Mas aí eu fui fazer dieta e comecei a emagrecer. Em 3 meses eu emagreci 17 quilos. E ali eu tive um insight, eu acho que na minha vida, que ficou adormecido, ficou talvez subliminarmente em mim, falando que tudo que você fizer com dedicação, você consegue transformar. E aí é aquela questão. A transformação na vida da gente, pelo menos na minha compreensão, ela acontece primeiro com a decisão. Total. Quando você decide, você já deu um passo. Até o Lewis Carroll, né, o Charles Dodgson, que escreveu sob o pseudônimo de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, ele traz uma passagem, ele escreveu esse livro para as filhinhas dele, ele era matemático, e é um baita livro de filosofia. Ele fala assim, ó, a Alice está andando, tem um gatinho que acompanha ela a todo momento, ela olha para o gatinho e pergunta, para onde essa estrada vai? E aí o gato fala, não sei para onde você quer ir. Ela fica reticente, sem saber o que falar, e o gatinho fala para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a gente não souber fazer as próprias escolhas, alguém vai fazer. E eu tive essa decisão. E depois da decisão tem um outro passo importante, que é a ação. E depois da ação, a resiliência. Porque quando você age motivado é fácil. Mas quando você age desmotivado, quando você age para baixo, quando você age pela graça de Deus mesmo, porque você não tem motivação nenhuma, aí a transformação começa a acontecer. Exato. Então eu tive esse primeiro ponto de inflexão, emagreci, mas continuei sendo o burro da sala. Continuei sendo o burro da sala, assim, levei essa fama até o 3º ano do ensino médio, burro da sala. Fiquei, na minha época tinha dependência, né? Para não dar um atestado de reprovação para o aluno, falou assim, não, você ficou em dependência. Aí peguei dependência em física, química, biologia, matemática, tudo que é exatas. Recuperação, né? É a recuperação. Acaba em recuperação. Não, aí levei isso aí, fiz a dependência, enfim, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, nada de novo aconteceu. Eu levei a fama de burro da escola para a faculdade. Caramba. E aí, tô te falando. E você sempre quis direito? Eu sempre quis direito porque meu avô é advogado, pai da minha mãe. Tá. Então eu via ele trabalhando e acendeu em mim essa fagulha aí. E aí eu cheguei na faculdade, Sheila, do 1º ao 5º período, e aí você vai entender por que eu sou improvável, eu reprovei em psicologia do direito, direito civil, filosofia, sociologia. Eu fiz a faculdade em uma faculdade católica do Tocantins. Ninguém até hoje na faculdade católica do Tocantins conseguiu fazer o que eu fiz, que é reprovar ensino religioso.
Eu reprovei em religião na faculdade. Cara, pensa, né? E aí, quando você reprova em religião, vem 2 sentimentos, né? Vem um primeiro sentimento de que eu sou burro demais, né? Porque era uma disciplina que o professor era um ex-padre, ajudava todo mundo, tudo. Eu nem para ser ajudado eu consegui fazer o mínimo esforço. E o segundo é o medo de ir pro inferno, né? Será que eu reprovando em religião, né, Deus vai me pegar, vai acontecer alguma coisa assim? Mas aí eu vivi um segundo ponto de inflexão na minha vida, do quinto para o 6º período da faculdade de Direito, que foi quando eu tomei consciência, eu fiz uma introspecção e falei, não, se eu continuar assim eu não vou para caminho nenhum, então eu preciso decidir estudar. Vou escolher por e foi mim, quando né? eu decidi estudar e as coisas começaram a acontecer. Sensacional, Marcinho. Resumindo, bem resumido, é isso aí. Sensacional. Mas agora sim, eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui um pouquinho, né? Eu fiquei curiosa com uma coisa. Vamos lá. Onde que... você terminou com o colegial com o quê? Com 16, 17? 16 para 17, é. Tá. De onde veio essa questão, essa fama de burro, né? Entre aspas, que você tá dizendo aqui, que já era bullying naquela época, né? Sim. Então, vamos voltar um pouquinho na história. Aos 10 anos, você teve esse lado empreendedor, ok, já tinha fama, entrou no colégio particular, com a fama que você veio do colégio público, tudo bem. Mas por que perpetuou na faculdade? Tipo assim, eu não entendi. É onde que vinha esse sentimento? Você já fez essa busca? O porquê que você reprovou em religião? O porquê? Você não tinha interesse? Você ficava programado, preocupado com outras coisas? Tipo assim, isso aqui eu tô vindo por vir mesmo. O que não te chamava atenção? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sensacional sua pergunta. Eu tinha interesse por outras coisas. Eu tinha interesse por ser bem-sucedido. Eu queria trabalhar. Eu queria produzir, eu queria fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, imagina, pobre. Meu pai trabalhava na construção civil. Então, no início da faculdade, eu fui ajudar meu pai. Então, eu ajudava passando massa corrida em parede, Show. Quebrando buraco quadrado de ar-condicionado, ajudando com pintura, alguma coisa assim, e ele me dava R$50 por fim de semana. Show. E aí, depois disso, eu encontrei um estágio, depois disso, eu fui vender empréstimo consignado de banco em secretaria lá no Tocantins. Vendi Noni, não sei se vocês são da época do Noni, do Tarrisha Noni, vendi Noni, era um suco que tinha, tipo marketing multinível. Que eu acho que eu lembro. Eu fazia... Você é mais uma novo, fruta. você é mais novo, mas eu não lembro. O Noni é uma fruta, né? Parece uma Isso, pinha. exatamente. Exatamente. Usa para fazer... Hoje eu sei para o que diversos é. tipos de doença, né? Show, isso, exatamente. É. E aí eu fazia isso aí. Então eu focava a minha energia em coisas que não davam futuro para mim. Entendi. Eu trabalhei num escritório de advocacia que fazia busca e apreensão de carro para banco. E eles pagavam um valor para quem encontrava os carros. Então, no meu horário de folga, eu ia procurar carro para ganhar R$200. Carro de pessoas que não tinham pago. Entendi. Né? Então, eu focava a minha energia naquilo que não me dava rabo de futuro. foguete. Aí vamos voltar na... Só rabo de foguete. Eu vou voltar. Meu Deus do céu. Cara, o que eu acho legal, Sheila, assim, a gente tem muito em comum, né? Ele tá falando tudo isso aí e tá passando um filme aqui na minha cabeça. Porque você também, meu amigo, é um improvável. Aconteceu isso comigo quando a gente fez aquela live lá no meu Instagram que você contou sua história. Aí. Você ia contando, eu Eu tô arrepiando. ia criando essa Arrepiando até o conexão. cabelo, porque Show. tudo que tá falando aí tá passando um filme na minha cabeça aqui. Show. Que aos 8 anos de idade, né, eu me autodiagnostiquei com dislexia. Olha isso. Porque eu fui reconhecer que eu tinha dislexia, eu já era adulto. Porque eu tentava aprender música e não conseguia. Eu fui expulso da escola de música, né? Olha Aos isso. 8 anos de idade. Até há pouco tempo agora, eu estive em Buriti Alegre. E eu fui nessa escola de música lá, fiz uns vídeos lá, tudo. Falei, gente, foi aqui que eu tentei aprender música, não consegui. Né? Até o maestro, há pouco tempo, ele ainda estava vivo, ainda morreu com 96 anos de idade. Né? Ele falou, ó, não dá, você não aprende, é melhor você procurar outra coisa. Todos os meus amigos, na época, eu tinha 8 anos de idade, os caras já estavam tocando já. Aprendi a ler as partituras. Eu não conseguia, aquilo não entrava na minha cabeça. Olha isso. Eu falei, vou ter que arrumar outra coisa. Então aquilo não entrou na minha cabeça. E assim, eu sempre tive muita dificuldade com leitura, né? Então assim, de ouvido eu sou bom, mas para leitura, para memorizar, né? Eu sempre tive muita dificuldade. Então assim, ele falando aí foi passando um filme, né, na minha cabeça sobre tudo que eu já passei também. Mas a entrevista é você que tem que falar. Eu vou me conter aqui. Só voltando, então. Então, quer dizer, eu vou usar a frase que você disse, a questão das escolhas, das decisões. Sim. Naquele momento, você priorizou o trabalho, o lado financeiro. Sim. E a escola era tipo assim, eu tenho que estudar, eu tenho que ir na escola, né? E assim, o que acontecia, Sheila? Eu trabalhava de manhã e à tarde, estudava à Cansaço. noite.
Ah, não. Cara, Então. você trabalhar na construção civil, você Deus trabalhar na me rua, batendo perna o dia inteiro pra vender empréstimo, ou pra procurar carro, pra fazer isso e aquilo, eu chegava Cansaço. morto. Eu chegava cansado, eu chegava depois de todo mundo e saía antes de todo mundo. É. Porque eu tava priorizando trabalho. E olha uma história que aconteceu na minha vida. Eu cheguei a trabalhar com meu pai em uma farmácia que ele tava reformando. E isso eu tava no primeiro período da faculdade. E o dono da farmácia ficava falando pra mim, você tá fazendo direito, você tem que estudar. Você não pode ficar aqui. Você tem que ir lá, se dedicar a estudar, você tem que ter mobilidade social, porque você vai só transformar a sua vida quando você fizer isso. Olha, eu fiz até o 4º período de direito e eu queria muito ter continuado, mas agora eu vou empreender e tal. Pausa nessa história aqui. Tô fazendo audiência um dia aqui em Goiânia, na 2ª Vara, que é onde eu sou juiz. Entra um cara, entrega a identidade para minha secretária de audiência. Eu olhei na cara dele e me lembrei. O Marcelos era o cara que, quando eu estava ajudando meu pai na construção civil, estava me incentivando a estudar. Sensacional. Ele tinha voltado a fazer direito, eu peguei a identidade dele, olhei e falei assim, você lembra de mim? Nossa. Aí o cara tá lá, aí você Puta imagina, merda. o cara tá lá como estagiário, aí o juiz olha e fala assim, você lembra de mim? Aí deu um silêncio na sala de audiência, né? As partes aqui, advogado, Sim. ele falou, não. Eu falei, você vai lembrar agora, eu sou filho do Jorge, eu ajudei a reformar a sua farmácia. Nossa, olha aqui, toda Acredito. arrepiada. E aí o cara, ele encheu o olho da água. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, pois é. Caramba. E você sabia que dessa cadeira aqui, né, dessa toga que eu tô usando, você tem um pedaço de tecido porque você me incentivou a estar aqui e hoje eu fico muito feliz de ver você aqui. Ou seja, Deus esteve presente na minha vida Nossa, eu emocionei. em cada momento, em cada detalhe, até nesse. Amém. Acredita? Amém. Cara, todo mundo tem que saber Sensacional, disso. Alexandre. né? Ai, sensacional. Cara, isso tem que passar para as pessoas isso, Sim. né? Tem Meu que contar pai, isso mesmo, Senhor. cara. Isso é muito motivador. Sensacional, sensacional. Então, agora, a outra pergunta, Marcinho, eu ia perguntar pra ele, de onde veio essa motivação? Eu acredito que você já respondeu essa pergunta. De onde vem essa motivação? Essa vontade seu, aos 10 anos, você já empreendia, você já queria empreender sem saber, Sem porque não entender. era consciente. Não. Você queria ter o seu dinheirinho ali, você queria ter fazer suas coisas, poder ajudar sua família, mas também pra você. Até pra também tirar um pouco do peso ali dos pais para comprar as coisas que você queria. Então, ou seja, a sua motivação, eu posso dizer que vem primeiramente de Deus, Sim, que é o que sem você dúvida. falou para mim aí agora, né, para nós, né, Marcinho? Essa questão da sua fé, que é perfeito, que é maravilhoso, também concordo com isso. E agora me conta, de onde veio essa história de ter uma faculdade? Show. Interessante a sua pergunta. Porque do direito você já contou, como é que você chegou para fazer Sim. ser juiz, né? Assim, para estudar. Agora, e a faculdade? Como é que surgiu a faculdade na sua vida? Bacana. Olha só, até isso aqui eu vou pegar um gancho na ideia da motivação. Ok. Esses dias eu vi o Terry Crews, aquele pai do Chris, né? Sim, do seriado, sim. falando o seguinte, ele foi num talk show, o cara perguntou pra ele, de onde vem essa energia que você tem? Ele falou, da minha gratidão. Eu sou muito grato, a gratidão me produz energia, me produz vontade de viver. E eu fiz uma associação de uma fala dele com uma fala do Tony Robbins, que o Tony Robbins fala o seguinte, a energia é a força da execução. Ou seja, quando você tem gratidão, você tem energia e, consequentemente, você executa. A gratidão é a mãe de toda a ação. Quando você é grato, quando você acorda todo dia com gratidão, com vontade de fazer, você faz qualquer coisa. E a vontade, o desejo de eu montar uma faculdade surgiu quando a educação foi transformadora na minha vida e eu comecei a replicar isso, Sheila, na vida das pessoas. Show. Então eu passei no concurso em 2014, no concurso de juiz do trabalho. Eu tinha então, como você falou no início aí, 24 anos. E muita gente veio me perguntar, como que faz? Como que faz? Como que você estudou? E eu estudava com muita estratégia, com muita técnica. E eu passei a replicar isso para as pessoas de lá para cá. Mais de 100 alunos aprovados. No último concurso de juiz do trabalho, foram 220 aprovados, 70 alunos do meu curso. E eu falei, eu preciso pulverizar isso aqui para além da magistratura, para que as pessoas entendam o poder transformador da educação. E a educação foi extremamente transformadora na minha vida. Eu vivi experiências, por exemplo, Sheila, no concurso, quando eu fazia concurso, que eu me lembro assim, é só pelo poder da educação que a gente faz e pela força que Deus dá para a gente continuar.
Eu vou te trazer 2 exemplos aqui, que são 2 histórias legais. Do meu primeiro concurso e do meu último concurso. Formei em 2012. Certo. Aí fui fazer meu primeiro concurso de juiz no Mato Grosso. Não tinha dinheiro para ir de avião. Pego um ônibus que desce de Palmas, eu morava em Palmas, para Goiânia, Goiânia para Cuiabá. A prova era no domingo. Eu saí de Goiânia na sexta-noite, cheguei aqui sábado de manhã, fui lá na empresa comprar passagem para Cuiabá. Que hora que chega? Não, sai daqui 10 horas, 10 da noite, meia-noite estourando, tá em Cuiabá. Show. Vou fazer então, vou comprar passagem e vou indo. Barreira Fiscal de Aragarças, Barra do Garça. O pessoal vem comprar roupa na 44, aqui em Goiânia, né? Para quem não conhece, é um dos maiores polos nacionais de venda de roupa. E aí eles param para tributar aquilo lá, na barreira. 4 horas parado o ônibus. Chegando em Cuiabá, um caminhão de algodão tombado no meio da pista. 3 horas parado. Resumindo, cheguei 6h30 da manhã, a prova era 9, fiz a prova, passei na primeira fase. Não fui fazer... Agora, olha só, não fui fazer a segunda porque não tinha dinheiro. E aí a minha última história, que é a história quando eu tinha passado na primeira fase do meu concurso de juiz tem 4 etapas. E eu fui fazer a segunda e a terceira, que são as etapas cruciais, fundamentais do concurso, né, as mais complexas. Eu fui de ônibus também, saí de Palmas, fui para Teresina, 24 horas dentro do ônibus, cheguei lá em Teresina, não tinha dinheiro para pagar táxi. Porque o meu dinheiro do táxi era contado para sair do hotel e ir para o local de prova, no sábado e no domingo. E eu pedi então para o motorista de ônibus, me deixa em algum lugar perto do hotel que eu vou ficar. O pessoal que é de Teresina que vai ouvir vai entender o que eu vou falar. O meu hotel é o Hotel Aeroporto, fica em frente ao aeroporto, era o hotel mais barato que eu encontrava. E eu preciso ficar perto desse hotel para ir. O cara falou, não tem como. O que eu posso fazer é te deixar aqui na rodoviária e você ir andando, meio perto da rodoviária. E ali eu fui, ele me deixou. Naquele calor escaldante de Teresina, eu com a mochila, os 4 livros nas costas, livro de leis para poder fazer a prova, e eu fui andando. Era pesado? Tava pesadaço. Meu Deus do céu. 4, 5 quilômetros a distância no sol, fui indo para poder fazer essa prova. O que me fez fazer isso aí? Naquele dia, Sheila, a minha cabeça já estava na minha toga, ela já não estava mais ali. Eu estava só de corpo presente, andando, indo, caminhando, mas eu já não estava mais ali. Por quê? Porque eu acreditava no potencial da educação. Eu acreditava que o que eu tinha feito até então me levaria a alcançar o resultado que eu queria, que era a aprovação no concurso. E aí, por que vem a ideia da faculdade? Começou a dar certo o curso, as pessoas começaram a passar no concurso, as pessoas que eu tive a honra de acompanhar, e eu falei, eu quero pulverizar isso aqui, eu quero alcançar mais pessoas. E eu encontrei um parceiro aqui de Goiânia, que é o Zé Antônio e a Priscila, do Tese Concursos, que já tem muita tradição aqui, nós unimos forças e montamos a Faculdade Esper. Nossa declaração estratégica, nossa missão na faculdade, transformar vidas pela educação. É isso que a gente quer, é isso que a gente faz. Sensacional! Já tô apaixonada já, gente. Pelo amor, que história é essa? Que inspiração de pessoa, que ser humano. Que Deus continue te abençoando, amém. Alexandre. Muito, muito, muito. Mas me conta uma coisa aqui agora. Como faz, Marcinho? Pensa. A gente tá começando a história dele, cara, né? Eu tô sem palavras aqui. Eu quero só ouvir. Né? Eu vou até me encontrando nas perguntas aqui. Eu quero só ouvir. Imagina. Tá muito gostoso. Não tá gostoso? Agora uma coisa. Como é que você associa essa vida que você tem de trabalho, faculdade, juiz, né, pai, esposo, família, filho, amigo... E ainda arruma tempo para cuidar do corpício, né? Que já vem lá para treinar com o nosso mestre aqui, Márcio Gonçalves. Como é que você associa tudo isso? Como é que é essa questão do planejamento? Que eu acredito que ele é bem perfeccionista, né, Marcinho? Bem detalhista ali. Pior que nem tanto, o Alexandre é assim. muito dedicado, né? Ele chega lá na academia, ele mesmo já vai dando início ao treino dele, eu só passo algumas coisas para ele, algum exercício eu vou, ajudo ele, mas assim, ele é muito determinado. Sheila, eu sou muito amigo do Marcinho, do Danilo, do japonês, dos meninos que estão lá. Então eu vou na academia pra conversar. Só que quando eu entro lá, os caras me botam pra treinar. Entendeu? Aí eu não tenho alternativa. Eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar lá e treinar. Assim, não dá nem pra cumprimentar direito, eles já vão me passando exercício e já vão fazendo. Mas você sabe que existe uma justificativa científica pra isso, especialmente pra quem estuda.
Ah. E eu fazia isso desde a época que eu estudava para concurso, eu fazia exercício físico todo dia. Show. Só que, claro que... Sem querer te cortar, já te cortando, eu me lembro que você falou para mim que dava aula de boxe, né, na faculdade para ajudar, porque a sua bolsa não era o suficiente, né? Sim. Isso, né? Eu dava isso em 2009, 2010. Eu dava aulinhas de boxe para conseguir ganhar aí 40, 50, 60 reais no mês para conseguir complementar a minha receita. Show. Era o que eu fazia. Então eu fiz o casamento meu com exercício físico, ele sempre existiu, eu sempre gostei. Claro que quando eu estava lá estudando para concurso, eu não tinha condições de ir para uma academia, enfim. Então eu gostava de correr, fazia boxe, fazia muay thai, que eram coisas que eu gostava muito de fazer. E aí a associação científica que tem disso é bem interessante. Porque quando você trabalha exigindo muito do cérebro, o cérebro entra num overtraining, né? Numa situação de estafamento. E o que você faz para você conseguir ter resultado? Você precisa oxigenar o seu cérebro. E o exercício físico faz isso. É a única forma que você tem, né, de oxigenar, é você sair do sedentarismo. Exatamente. Não deixar... o que atrapalha muitas pessoas hoje em dia é você se envolver demais com o trabalho e vai deixando a atividade física de lado. Isso. Né? Como eu sei disso. Eu falo assim, Caso Ferreira e Espeto de Pau. Eu, depois que eu comecei o meu projeto do estúdio, eu não treino 1/3 mais do que eu treinava antes. Isso está me fazendo mal. Olha. Isso está me prejudicando. Semana passada eu consegui treinar um dia, essa semana eu ainda não conseguia treinar. Tá, eu tenho um problema do meu irmão, que está na minha casa hoje, que está fazendo tratamento de câncer, eu estou acompanhando ele, né? E isso está me tomando um pouquinho tempo também. Tá? Me fez fugir um pouco da minha rotina. Né? Mas eu sei o quanto isso é prejudicial para mim. Né? Mas procuro não passar isso para os meus alunos. Sim. Né? A minha sorte, né, que graças a Deus, em dezembro agora eu vou completar 30 anos que eu estou na área, né? Eu tenho uma maturidade muscular muito boa que me permite, assim, às vezes até ficar 30 dias sem treinar e não me prejudicar tanto. Né? Para poucos isso, Sim, né? Mas isso não, principalmente para mim, vai oxidando muito meu organismo. Faz mal para minha saúde. E para minha cabeça também não é bom. Né? Sim. Então, a atividade física, gente, ela Fundamental. é fundamental. Fundamental. Essa oxigenação do cérebro é para você ter uma desconexão, um momento seu, para você revigorar, para você voltar Você pega um dia, sábado, né? Eu fui treinar último sábado lá no Marcinho, cheguei lá arrebentado, cansado. É só você começar a treinar que você já fica pilhado. E lá no Marcinho acontece uma coisa interessante. Eu tava pensando isso, Sheila. Eu acredito muito em energia. Eu também. Né? Pessoal que tá vibrando na mesma frequência. Aí eu cheguei lá todo mundo tá vibrando na mesma frequência. Todo mundo quer treinar, todo mundo quer, né? Eu não ter estava resultado, nesse sábado, você não tava. né? Os meninos estavam lá, Marcinho não tava. Você chega lá, você é contagiado, você é absorvido por essa energia. Você Eu falo, a gente chega de um jeito e sai de outro. Exatamente, totalmente. Eu sou bebê, né? Eu tô treinando com o Marcinho, que nem eu falei, eu nunca treinei na vida, né? Eu falei isso pra você. Eu tô com 45, eu acreditava que um dia eu treinei. Eu descobri que não, que eu descobri que treinar é diferente. Com o Marcinho a gente Então, descobre. assim, eu tô com ele há 10 meses, vai fazer hoje, o dia 10 meses. Oh. Comecei dia 10 de outubro. 10 meses com o Marcinho. A minha vida mudou. Eu eliminei 16 quilos em 6 meses. Nem 6 meses não era, Parabéns. né, Marcinho, naquela época. Então, né, eu eliminei 16 quilos. Ganhei muita massa magra, porque eu nem sabia o que era massa magra, o que era isso. Eu falava umas coisas que eu não entendia. E o que você está falando é o que eu quero contar. Por que eu estou contando isso? Justamente por isso, essa oxigenação do cérebro mudou a minha vida. Sim. Eu viajei 3 dias agora essa semana, eu falei assim, gente, não acredito que eu tô sentindo falta da academia. E eu fazendo cardio em jejum todos os dias, sente 1 demais. hora. E eu senti ontem, eu falei assim, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, tem que andar amanhã. Eu senti falta, eu falei assim, hoje eu entendo que o Marcinho falou pra mim, lá em outubro, novembro, a dor é gostosa. Você tá ficando louco? Eu não gosto de sentir dor. Esse negócio de um tapinha não dói, não funciona, eu não gosto de sentir dor. E hoje eu entendo, eu tava sentindo falta, o meu corpo sentindo falta daquela dor da musculação, aquela dor que, tipo assim, mudou minha vida. Sim. Mudou a minha vida. Muda completamente. Ele me ensinou o que é disciplina. Você tá me ensinando um pouquinho mais com a sua história sobre disciplina. Então, tipo assim, sensacional esse papo. Ô, Sheila, o Alexandre tocou no assunto aí que eu acho até importante estar falando isso aqui também. Sim. Desde quando eu comecei o projeto do estúdio,
tudo na minha vida, tudo. Eu não movo uma xícara do lugar sem antes ter a permissão de Deus. Certo. Porque a minha vida sempre foi baseada na minha fé. E quando eu abri o estúdio, eu falei, Senhor, eu quero que esse lugar se torne um canal de bênção na vida de cada um que entrar aqui dentro. Não para mim, mas para a sua glória. Porque o único que merece toda a honra e toda a glória é o Senhor. Amém. A partir do momento que esse lugar começasse a partir para outro sentido, eu não quero mais. Tira da minha vida. Então, enquanto aquele espaço estiver servindo para... Eu recebi uma mensagem esse dia, Sheila, de um casal que começou a treinar comigo lá. Eu não vou citar o nome aqui. Fez um ano agora que eles estão treinando comigo. O cara começou a treinar com 67 quilos, doente. Meu pai. Um mais alto que eu. O cara é médico, ele é ortopedista, oncologista. A esposa dele começou a treinar, estava muito acima do peso. Quando eles completou um ano, ela mandou uma mensagem para mim no Instagram. Na hora que eu li a mensagem, eu emocionei. E a foto dos dois, um do lado do outro. Marcinho, obrigado por você ter ajudado a transformar a nossa vida e você foi um dos principais responsáveis por estar restaurando o nosso casamento. Show. Isso para mim não tem preço, cara. Não tem. Não, entendeu? E se não tem, eu falo, eu trabalho ali, ó. Hoje eu não me preocupo com dinheiro. É consequência. É consequência. E assim, Deus tem feito, assim, coisas tremendas na minha vida através daquele lugar. Amém. Né? É o que a gente conversa muito ali, ô Alexandre. Você conhece o espaço do Marcinho e a gente fala disso. Que quando eu conheci pra ele, eu falei assim, Marcinho, hoje eu entendo a diferença do que é um centro de treinamento seu. Sim. E uma academia, Sim. ou um outro estúdio, ou um outro centro de treinamento. Aí ele me falou uma frase que eu acredito que você vai concordar comigo, que você acabou de falar isso há um pouco tempo atrás. Ele falou assim, Sheila, eu não tenho uma academia, eu não tenho um estúdio, eu tenho um centro de convivência. Olha o que você acabou de falar pra nós. Eu vou lá pra conversar. Totalmente. O pessoal me coloca pra treinar, né? Brincando, mas é verdade. Sim. Ali a gente conversa, a gente faz amizade, a gente faz negócios. A gente Sim, faz parcerias. network tudo ali. isso, Network. tudo ali dentro. Total. Eu falei que o maior PIB de Goiânia tá Eu até tava na Eu sou inauguração. bolsista lá, viu, Chico? Eu sou bolsista Nem do me Marcinho. fale, meu querido. Eu sou um grãozinho de areia. Eu perto sou de vocês bolsista. ali. Eu tava na inauguração da loja da Mariana Perdomo lá no Prime, antes de ontem, né? Aham. Aí eu tava sentado com a Rafaela, né? Ela me apresentando pro pessoal amigo dela de Anápolis. Falei aqui, ó. O PIB de Goiânia treina lá no estúdio do Marcinho. Eu falei, fico lisonjeado, né? Tô falando isso pra mim é uma honra, né, cara? Ali é. Né? Alexandre, eu quero falar com você uma coisa que eu... Tem uma frase que eu falo, que é uma frase que tem nas minhas canecas, né? Quem acha, não acha nada. Então, eu não vou falar que eu achei interessante. Eu acredito ser interessante, que foi uma frase que você colocasse no seu Instagram. Quanto tempo até passar? Onde você fala sobre os candidatos que têm... O que os candidatos têm em comum? Você colocou que é perseverança e regularidade. Sim. Depois que você contou a história, eu acredito, Marcinho, que eu entendi o porquê dessa perseverança e qualidade. Mas eu achei, quem acha não acha nada, né? Eu achei super interessante essa frase. Quanto tempo até passar? Eu acredito que é uma pergunta que você recebe muito, né? Sim, demais. É a maior dúvida do concurseiro. Quanto tempo eu vou estudar até passar no concurso? Isso aqui não vale só para concurso, vale para vida. Isso que eu ia falar. Vale para Porque vida. quanto tempo até conseguir? É. Até conseguir ser juiz aos 24 anos Exatamente. de idade? Até quanto tempo perder os 16 quilos? Até quanto tempo ser um campeão mundial, igual o Marcinho é? Exatamente. A frase é sensacional. Explica Quanto mais. tempo? Quanto tempo você leva para você alcançar resultados positivos na sua vida? Depende só de você. Show. O futuro, ele não existe. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, né? Não sabe. Mas o futuro, ele pode ser construído todo dia. Então, resultado se constrói todo dia. Eu tenho essa filosofia com os meus alunos. Quanto tempo? Depende. Você que está construindo. É uma casa. Se você levar material lá, se você trabalhar nessa construção, se você fizer muito, você vai levar um tempo menor. Show. Se você trabalhar com estratégia, o tempo vai ser menor. Por quê? Porque você está construindo o seu futuro. Agora, um problema que acontece é comum das pessoas, eu acho. Não só para quem estuda para concurso, mas para qualquer pessoa. Superestimar a capacidade de produção em um mês. Não, em um mês eu vou
Vou chegar lá no Marcinho, um mês eu vou ficar com 5% de gordura. Meu sonho. Não, você não vai fazer isso. Agora, não dá também para fazer o contrário, Sheila. Você subestimar o que você é capaz de fazer em longos períodos. Fato. Não dá para você fazer isso. Fato. Eu vou tomar o meu exemplo. 10 anos atrás, eu estava morando numa kitnet, eu não tinha receita, não tinha dinheiro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é até íntimo. Eu poucas vezes confidenciei isso. Eu não tinha... Escuta essa história. Bota 10 anos atrás. aí, meu amigo. 10 anos atrás. Eu fui morar nessa kitnet, eu tinha 3 mil reais no bolso. Eu tinha acabado de me formar. Dinheiro que eu tinha economizado do meu estágio. Certo. O dono da kitnet era advogado, eu ia pagar 750 reais por mês para morar lá. Só que eu não tinha nada. Eu não tinha crédito, eu não tinha fiadora, eu não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, tinha nada. E eu liguei então pro corretor, falei, me arruma essa casa pra eu morar tal. Não, amanhã. Eu falei, cara, não, deixa eu te explicar. Eu não tenho onde dormir de hoje pra amanhã. Me arruma um lugar pra eu dormir. Ele me arrumou um lugar pra eu ir dormir. Fui, dormi nesse lugar. Era uma casa que tinha só água lá em Palmas, na 61 ali, perto da igreja São José. Pessoal que é de Palmas vai conhecer. E eu fui no outro dia e falei com o dono. Eu falei, olha, eu tenho 3 mil reais que eu consegui economizar e o aluguel é 750, eu vou te pagar 2 meses de aluguel. E o resto, você pode ter certeza que eu vou te pagar nem que eu não tenho que comer. E foi assim, fui nas Casas Bahia, né? Jargão, claro. Né? Casas Bahia, financiamento lá de um carnê para botar uma geladeira, para botar um fogão básico, em casa. Né? Fui ajudado, ganhei uma mesa, ganhei uma cadeira, ganhei uma mesa Show. sem um pé mesmo. Show. Ganhei um armário e lá fui. Eu não tinha dinheiro há 10 anos atrás para comprar tampa de privada. Uou. Escuta. Eu não tinha dinheiro para comprar tampa para botar na privada. Não tinha dinheiro. Porque se eu gastasse 100 reais com aquilo ali, ia me fazer falta. 10 anos atrás. Se alguém me dissesse há 10 anos atrás, não, daqui 3 meses sua vida vai mudar, eu sabia que a minha vida ela não ia mudar tão rápido assim, porque eu estava ainda construindo, eu estava pavimentando um caminho. Mas se alguém me dissesse que daqui 10 anos você vai estar onde você está hoje, onde eu estou hoje, eu também não teria acreditado. Porque eu não conhecia até então o poder da regularidade, o poder da constância, o poder do trabalho. E é isso mesmo, Alexandre. É isso aí. É só isso que a gente tem pra fazer. Eu quero perguntar pra vocês uma frase que mexeu comigo. Eu quero ver se vai mexer com vocês e se vocês concordam ou não. Presta atenção. Nenhuma mudança vem do silêncio. Vocês concordam? Eu concordo. E aí, Marcinho? Faz sentido essa pergunta. Eu concordo. Eu acho que... A sua frase, né? Minha não. Eu li ela e achei super interessante. Eu falei, caraca, nenhuma mudança vem do silêncio. Sim, eu acho que faz total sentido. Porque o silêncio, aqui fazendo uma interpretação até metafórica dessa frase, silêncio é inação. Sim. Nenhuma mudança vem da inação. Vem de você ficar inerte, parado. Então, a zona de conforto, a gente encontra ela e desencontra os objetivos. E isso, o Yuval Noah Harari, né, que é aquele escritor israelense radicado nos Estados Unidos que escreveu Sapiens, ele fala, o problema da humanidade foi descobrir a agricultura. Porque antes disso o homem era um sujeito adaptável, ele tinha uma dieta variada, olha que legal. Ele tinha um cérebro maior, ele era mais forte, ele corria de predadores, ele superava obstáculos e ele tinha uma dieta rica em vitaminas que fazia com que ele trafegasse, né, migrasse para diversos pontos da Terra e essa dieta era tão rica que dava nutrientes variados para ele conseguir ser o que ele era. Aí ele descobre a agricultura. Ele descobre que se ele joga o caroço de manga no chão, vai brotar um pé de manga. E aí ele fica preso ali. E quando ele fica preso, ele começa a comer só uma coisa. Ele começa a comer só o que ele provê, o que ele planta. E aí ele começa a plantar, colher aquilo, a dieta dele começa a ficar ruim, só que ele não vai atrás porque ele entra na zona de conforto. Né? Na zona de conforto de dormir e comer. Então qual é o momento de maior vulnerabilidade que a gente tem? Dormindo. Né? Você está no estágio máximo de satisfação, e aqui dormindo no sentido metafórico, mas está no estágio máximo de vulnerabilidade. O que você precisa? Você tem que deitar todo dia numa cama de espinho. Todo dia você tem que deitar em uma cama de espinho. Não é ser ingrato isso. Não confundam.
é ser inconformado. Gratidão sempre, conformismo nunca. Então, o que Eu amei é essa silêncio? frase na hora que você colocou Gratidão lá. sempre, conformismo nunca. Eu sempre falo isso. Por quê? Você tem que todo dia deitar e agradecer a Deus porque você tem uma cama. Mas você tem que saber que aquela sua cama tem espinho e que você tem que ir para uma cama melhor. Isso é você não agir, não viver em silêncio, na minha compreensão. Sensacional. Quando veio a pandemia, né, Sheila? Antes da pandemia, posso falar que eu estava aqui numa zona de conforto. Sim. Atendia num espaço muito bom, né? Meus alunos sempre foram alunos, posso dizer que bem elitizados, né? Ganhava bem, sempre ganhei bem na minha área. E modéstia à parte, posso falar que eu sempre fui o personal mais bem requisitado de Goiânia. Falo isso sem medo de errar. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Aí veio a pandemia, eu tomei uma rasteira. Fiquei uma semana em casa, fechado. Assim, analisando, vendo o que eu poderia fazer para mudar aquele quadro, que eu não tinha reserva. Uhum. Né? Eu falei, eu não posso ficar de jeito, eu tenho que trabalhar. Aí, uma empresa que me patrocinava falou, Márcio, a gente precisa que você faça um vídeo treinando em casa para a gente publicar no canal para motivar as pessoas a não ficar no sedentarismo nessa pandemia. Falei, cara, eu preciso de estrutura. Como que eu vou fazer isso? Você consegue. Você já conseguiu coisas bem piores. Você consegue. Eu morava no flat. Você lembra o flat que eu morava? Acho que já foi lá em casa, não já? Sim. Sim. Né, no Metropolitan ali. Metropolitan. Falei, cara, como eu moro num flat de 40 metros quadrados, tem... Eu falei, tá, me dá uma semana. Ela falou, não, eu te dou 2 dias. Eu falei, eu não posso perder meu patrocínio, né? Não. Então, assim, era a Dragon Pharma, uma empresa norte-americana que me patrocinava na época. Eu liguei para um amigo meu de Brasília, que vendia acessórios para academia. Falei, Alex, você está trabalhando? Eu falei, estou trabalhando nas escondidas. Eu falei, eu posso ir aí? Pode. Peguei meu carro, na mesma hora. Fui em Brasília, enchi o porta-mala do carro de elástico, caneleira, colchonete. E eu falei, beleza. Liguei pro pessoal, falou, ó, amanhã eu posso gravar o vídeo. Pode? Falei, posso. Peguei o celular, coloquei no pedestal, no tripé, e fui fazer o vídeo. Assim, foi um dos vídeos que mais deu visualização no canal. Sensacional. Eu falei, eu vou usar isso a meu favor, né? Liguei para meus alunos, vamos embora treinar. Eu falei, como? Não, eu dou um jeito, vou atender vocês nas casas de vocês, no condomínio. E foi onde eu comecei, né? Aí, isso aí eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas, assim, se eu não tivesse tomado essa iniciativa, né? Você não ficou no silêncio, né? Eu falei, Isso. eu tenho que... Eu sempre fui muito proativo, né? Eu tenho que dar um jeito de movimentar, porque eu não tenho ninguém para me dar dinheiro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar. Né? Aí foi a surgindo cama com novas espinho. ideias. É a cama com espinho. Exatamente. E aí, olha que interessante. Como que oportunidades aparecem na nossa vida? Das duas formas, ou na dificuldade ou no trabalho. Sim. Não adianta a pessoa achar que vai ter oportunidade não fazendo nada, que a oportunidade Cai do céu. vai aparecer de bons momentos. Não, oportunidade só aparece de momento Os ruim. meninos brigam Verdade. comigo, Alexandre. Você não descansa, Marcinho. Eu falei, não, cara, quando eu morrer eu vou descansar demais. Né? Deixa eu trabalhar. Exatamente. Você fica das 5 da manhã às 10 horas. Deixa eu trabalhar. Enquanto eu tiver forças para trabalhar, eu quero trabalhar. Ontem eu até plantei coqueiro. Eu vi lá. Ficou bonito, ficou bonito. Então lá. deixa eu trabalhar, gente. A pandemia foram 2 anos, um ano, né? Não, foi 100 dias de academia fechada. Então deixa eu trabalhar, eu quero produzir. Deus está me dando Mas eu oportunidade. costumo dizer, ô Alexandre, que ele precisa pensar um pouco mais nele também. Preciso. Ele pensa muito nos outros, ele cuida de todos, Sim, mas sim. não olha pra si, É que o entendeu? meu médico falou para mim, né? Um dos meus médicos, o doutor Elias, tem o doutor Emílio também, que cuidou de mim muito tempo também. Hoje eu estou lá na fase mais partindo para geriatria, né? Aí o doutor Elias cuidou da minha performance, doutor Emílio, da minha performance, para me competir e tudo. Excelente médico, né? E agora o doutor Elias está cuidando de mim para me envelhecer com mais dignidade. Ele falou, Márcio, por que as pessoas boas morrem mais cedo? Porque se preocupa mais com os outros do que com... Então começa a pensar mais em você, rapaz. Cuida de você. Marcinho. Show. Eu estou tentando Muito me bom, adaptar nessa muito nova bom. etapa, né? Sensacional. Alexandre Piovesan. Antes da gente terminar aqui, que infelizmente passa rápido, né? Cara, eu não estou Passa vendo o tempo rápido. passar. Passa Olha, rápido. Passa rápido, até né? quero pedir desculpa, viu? Que às vezes eu fugi um pouco aqui. Eu estava pedindo um Uber pro meu irmão, que eu sempre estou levando ele no Sebron para fazer acompanhamento, né?
Aí eu parei um pouquinho, que desviei um pouco a atenção, mas eu tava ligado aqui. Eu tava pedindo Uber para ele aqui. Deu certo. Né? Qual a mensagem que você deixa para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente com relação à inspiração, à motivação? Qual a mensagem que você geralmente transmite para as pessoas? Eu tenho 2 passagens que eu gosto muito da Bíblia e eu gosto de pensar nelas sempre, todo dia. Quando você está passando por dificuldades, Salmo 91:15, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, o glorificarei e o fartá-lo com longura de dias. Essa é a primeira. A segunda é a que eu comecei, Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos com a glória do seu poder que age em nós. Não tenho, quem sou eu, né, Sheila, para deixar uma mensagem? Eu vou só repetir o que está escrito. O que está escrito na Bíblia enquanto livro sagrado. Eu acho que a pessoa, quando ela tem essa consciência de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, mas que na hora da sua angústia Ele vai estar com você, Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo o seu deserto, Ele vai te tirar dali, Ele vai te dar uma luz no fim do túnel, porque Ele diz que quando você passa pelo deserto, eu estou contigo, Salmo 91:15, e eu vou te tirar e vou fazer mais do que você imagina, Efésios 3:20. É um casamento. Fé, a crença, então, é crer. Então essa crença é o meu lema, é o que eu levo para minha vida, é o que eu penso todos os dias e que eu tento replicar. Amém. E gratidão sempre por tudo, mas conformismo nunca. Amém. Eu amei essa frase, E você, Márcio Gonçalves, qual a mensagem que você deixa? A gente... É o que o Alexandre falou, né? Gratidão, né? Eu acho que não tem nada mais nobre do que você ser grato, né? Eu falo hoje, eu não peço, eu só agradeço. Eu acho que a maneira mais plausível e prazerosa de você agradar a Deus é você ser grato, né? A Ele por tudo e ajudar o próximo. Então, assim, hoje, a maneira que eu mais me vejo assim... de estar recolhendo os frutos, é ajudando alguém. Então hoje eu tenho muito mais prazer em ajudar do que às vezes até em estar recebendo a ajuda de alguém. Meu pai falava que é melhor servir do que ser servido. E nós viemos aqui para isso, para servir. Com certeza. Né? Nós não viemos aqui só para ser beneficiados, não. Então assim, faça a sua... Não tem erro, você vai colher aquilo que você plantar mesmo, mas não pensa em estar só colhendo, não. Faça as coisas sem pensar, né, no retorno, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito. Amém. Como tem me honrado, tem te honrado, tem honrado. Olha que história maravilhosa. Não, né? Então, assim, eu acho que total. Se a gente fosse ficar aqui o resto da tarde... Tinha assunto. Tinha assunto, né? Tem assunto. Tem assunto, né? E eu acho legal. A gente nem entrou na parte sua de ser papai, né? Vixe. Que é uma outra fase, uma outra parte. A melhor de todas, sem dúvida. E eu acho legal que eu vivenciei isso junto com o Alexandre, né? E assim, quando ele me deu notícia que a esposa dele estava gestante, eu falo ali no estúdio, eu falei que ali é terra fértil, né? Então já teve, foi umas 5 mulheres que já engravidou, treinando ali, né? Naquele espaço. Uhum. Eu falei, não... me lembro que em 2020, no final de 2020, quando eu estava no outro CT, você conheceu lá, né, Alexandre? Né? A esposa de um amigo nosso, né, a gente vai até fazer um podcast com ela aqui também, a Ana Prata, né? Uhum. E a Rafaela. Assim, você via, ela lembra da história de Ana, né? Verdade, verdade. Aí ela, Márcio, eu falei, olha, em 2021 você vai ser mãe. Profetizou. A Rafaela também, você vai ser mãe. As duas foram mães praticamente no mesmo período, né? E então, e a vontade que o Alexandre tinha também de ser pai, né? Esposa, né? Sim. Você via ele falando assim, o olho dele brilhava, né? A Carolina, eu tive o prazer de ir no casamento dele. Eu vi os stories, eu acompanhei de longe. Tava lá. Eu sou suspeito de falar, né? Por isso que eu falei, eu prefiro deixar as perguntas para a Sheila, né? Porque ela tem muito... É um bate-papo, a gente conversando aqui. Uma integração. Tudo certo, é integração. Então é isso, é gratidão, Sheila. Eu sou uma pessoa eternamente grata a Deus por tudo, né? Por ter colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, tudo. Então a mensagem que eu deixo, seja grato, só isso. Amém. Seja grato. Alexandre, eu quero te agradecer. Nós queremos te agradecer, né, Marcinho? Agradecer pela sua disposição, sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. Inspirar, com certeza, vai inspirar
Com fé em Deus aí, milhões de pessoas que estiverem ouvindo e assistindo a gente, que Deus continue te abençoando. E como eu digo sempre, né, atitudes transformam, então permita-se agir. Sim, com Eu certeza. costumo dizer que pessoas felizes produzem mais. Com certeza absoluta. Né? Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração e que Deus continue prosperando e abençoando você e a sua família também. Amém. Obrigado, minha amiga. Eu agradeço demais o convite. Convite seu, convite do Marcinho. Estou sempre à disposição. Eu com certeza tenho que voltar, né, Marcinho? Tem mais? Vai parar por aqui, Tem mais não. história, tem mais história. Com certeza. E você que estiver ouvindo, que estiver nos assistindo, compartilha, você curte, você comenta. Tem aqui na descrição o Instagram do Alexandre. Vai lá, vê o conteúdo dele que você não vai se arrepender. Então, até o próximo episódio. Tchau. Até mais.